A sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 7, versículo 14 e 15. Louvado é teu nome, Jesus. Louvado é teu nome. Louvado é teu nome. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14 e 15. Quantos acharam, digam amém. Vou ler na minha versão aqui, NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, é muito importante, quando nós pegamos os livros das Crônicas dos Reis de Israel, ter em mente a data em que o livro foi escrito. Se os irmãos pegarem a Bíblia para ler, de Gênesis a Apocalipse, os irmãos vão ver certa semelhança nos livros de Samuel, dos Reis de Israel e Crônicas. Um leitor desatento vai achar que é apenas uma repetição e pode pular alguns livros. Quando nós vemos certa semelhança, nós temos que nos perguntar por que dessa semelhança. Então vem a importância da datação do livro. O livro de Crônicas, que na verdade é um livro só, mas na nossa Bíblia é dividido em dois, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, foi escrito no período pós-exílio. Que período foi esse? Os irmãos sabem que por volta do ano 585, aproximadamente, Nabucodonosor invade o Reino do Sul, destrói Jerusalém, o templo, leva muitos judeus cativos. E esse foi o período, então, que inicia o exílio dos judeus. Passa-se, então, o reino da Babilônia, vem os medos e persas, e é nesse interim que Ciro, Dário, se levantam para emitir o edito que dava liberdade para os judeus voltarem para a sua terra, reconstruírem Jerusalém e o templo. Quando se cumpriu as 70 semanas do cativeiro babilônico, quem profetizou foi Jeremias. No capítulo 25, por exemplo, ele profetiza que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viria do norte, porque o povo estava num pecado contínuo, a apostasia estava instaurada, Deus havia usado vários profetas pré-exílio, que eram antes do exílio, mas o povo ignorava. Jeremias, por exemplo, quando profetiza que virá o cativeiro, a guerra, a espada, ele apanha, ele vai para o cativeiro, espancam ele, não dão crédito à voz do profeta. Então Deus estabelece 70 anos de cativeiro, o cativeiro se inicia, Deus cumpre a sua palavra. Quando se encerra o período do exílio, o povo estava acostumado a conviver na Babilônia. É tanto que quando Daniel, lendo as Escrituras, percebe que o tempo do exílio já havia se cumprido, mas o povo, ninguém tinha tomado a iniciativa para voltar para a sua terra, para restaurar a sorte do seu povo, Jerusalém, o templo, as muralhas. Ele ora a Deus, ele vai interceder. Capítulo 8, capítulo 9 e 10 de Daniel é a oração de Daniel para entender por que o povo não haviam entendido o cumprimento da palavra do Senhor. É então que se levanta profeta como Ageu, homens como o sacerdote Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, junto com Neemias, e os irmãos conhecem a história. Eles vão então para Jerusalém para reconstruírem o templo e a cidade. Então é nesse momento que surge a figura do cronista, que nós não sabemos quem é ao certo. Alguns dizem que foi Esdras ou algum outro sacerdote, não sabemos. O fato é que mesmo o povo voltando para sua casa, voltando para a terra de Jerusalém, eles não tinham o mesmo vigor, não tinham a mesma fé, não tinham a mesma convicção. Então é com esse propósito que o cronista vai escrever, relatando a promessa e a aliança davídica, ou seja, a aliança que Deus fez com Davi, mostrando que o templo, mesmo esse templo que não tinha a mesma glória do templo inicial,
tinha a glória do Deus Todo-Poderoso. Nesse período aqui, nós vamos ver nesse livro que o escritor faz menção da arca do Senhor, mesmo a arca já nem existindo mais, porque ele entende que a presença de Deus transcende a própria arca, a arca da aliança, que acabava se tornando um símbolo de idolatria para o meio do povo. Então não tem a arca, não tem muita coisa, mas esse templo do pós-exílio é o templo que Ageu vai falar que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira. Por quê? Porque é nessa casa, que posteriormente vai ser reedificada por Herodes o Grande, que Jesus Cristo entra nos braços de Maria e de José e é apresentado. É essa glória que é maior, a glória do próprio Deus encarnado entrando e se manifestando no templo. Então, quando nós vamos ver aqui algumas coisas que nós vamos pensar aqui e meditar, você vai ler no livro de Reis, mas não vai ter a mesma profundidade, porque o escritor vai dar uma interpretação para o texto. O texto que Deus soprou no coração do pastor Júnior, dessa igreja, para esse propósito, com o tema é pessoal, é muito pertinente. Porque quando nós vamos direto no capítulo 7, versículo 14 e 15, nós vamos ver Deus falando. É Deus quem está falando. Deus não fala à toa. Ele está falando aqui, respondendo a uma oração. E é sobre a oração de Salomão que eu quero meditar com você nessa noite. Então vamos retroceder um pouco. E veja só, Salomão está cumprindo o propósito de Deus, que havia brotado no coração de Davi, de edificar a casa do Senhor. Davi é impedido porque ele tem as mãos manchadas de sangue. E aqui eu penso que é pelo fato dele ter mandado matar Urias, um dos seus amigos, e deitado-se com Batseba. Então, Deus usa o profeta Natan e diz, você não vai me edificar uma casa, mas o filho que vai vir de você, esse vai me edificar uma casa. Então, Deus dá a planta do templo para Davi, dá recursos para Davi, e Salomão assume essa responsabilidade. E ele empreende muito tempo, muito recurso na construção do templo. Capítulo 5, versículo de número 2 em diante, Salomão introduz dentro do templo a arca do Senhor. E veja só, depois que está tudo preparado, que as coisas estão na ordem, antes de Deus responder à oração, antes de Deus manifestar a sua glória, o seu povo se posiciona. Pergunte para mim, como? Como que o povo de Deus se posiciona? Veja só o versículo 11, em diante do capítulo 5. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes estavam presentes, se santificaram, sem respeitarem seus turnos. O que o texto está dizendo? Que quando havia uma ordem para o culto sacerdotal, você só se santificava quando você estava na vez. Ou seja, um exemplo, quando era a vez do Josué exercer o ministério sacerdotal dentro do templo, eu e minha família me santificava. Quando era a vez do pastor Júnior, ele e a família dele se santificava. Agora, não tem esse negócio de esperar a vez do Josué, ou do Júnior, ou do A ou do B. Todo mundo disse, vamos todo mundo se santificar. Somos como um corpo e aqui não tem vez para A, para B ou para C. Se todos querem sentir a glória de Deus, então todos devem se santificar. Todos os sacerdotes se santificaram, sem respeitarem seus turnos. Verso 12. E quando todos os levitas que eram cantores, isso é Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé do lado leste do altar, com símbolos, harpa, liras, e com eles até 120 sacerdotes. Isso aqui me lembra alguma coisa. 120 sacerdotes adorando, 120 sacerdotes tocando, 120 sacerdotes louvando, e a glória de Deus vai se manifestar. Eu me lembrei que lá no livro de Atos tinha aproximadamente 120 crentes também, orando e buscando a presença do Espírito Santo, até que se cumpriu o dia de Pentecostes e veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam reunidos. O que nós aprendemos com isso, igreja amada do Senhor, é que antes de Deus manifestar a sua casa, tem que haver santificação. Antes de Deus manifestar
manifestar a sua glória, tem que haver a adoração. A adoração prepara o terreno, a adoração prepara o cenário para Deus manifestar a sua glória. E o que é adoração? Adoração é reconhecer a grandiosidade de Deus. Ele não revela a sua glória no lugar onde ele não é reconhecido como grande. Mas nessa noite, nós viemos aqui para reconhecer que ele é grande, o homem não é nada. Que ele pode, nós não podemos nada. Tendo isso em mente, pode ter certeza que quando o homem entende que ele não vai aparecer, a glória de Deus aparece. Quando o homem entende que ele não tem poder, o poder de Deus se manifesta. Havia santidade e adoração. Santidade é se separar do pecado. Santidade é odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Quem não ama o que Deus ama e quem não odeia o que Deus odeia, não vai sentir a glória de Deus. Nós estamos vivendo uma geração do nada a ver. Agora não tem nada a ver pecar, não tem nada a ver fornicar, não tem nada a ver mentir, não tem nada a ver puxar o tapete, não tem nada a ver dar o jeito, não tem nada a ver, isso é quase que coletivo, mas como diz o tema da campanha, é pessoal. Aquele que é santo, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Eu não quero saber de quem está vivendo a vida toda torta, é pessoal, é eu e Deus, é Deus e eu, e não importa o que aconteça com quem está do meu lado. Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de confronto, mas minada pelo Espírito Santo, dizer: não deixe de orar porque quem está do teu lado está deixando de orar. Não deixe de cultuar porque tem muita gente descompromissada. É particular, é você e Deus. Viva em santidade, viva na palavra e não deixe de adorar, porque você vai viver o que ninguém está vivendo, porque você está fazendo o que ninguém está vivendo. Lógico, baseado na graça, baseado nos méritos de Jesus. Olha lá, verso de número 13. E quando uníssono, ou seja, unidade, os irmãos estavam em um só propósito, como nós estamos aqui, unidos em um só propósito, adorando a Deus, uníssono ao mesmo tempo, tocaram a trombeta e cantaram para fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. Ou seja, ninguém queria tomar a vez de ninguém, ninguém queria atropelar ninguém, era todo mundo esperando todo mundo. Vamos adorar junto, vamos chegar do outro lado juntos, vamos vencer junto. A igreja de Deus não é um clube de competição para ver quem é mais bonito, para ver quem fala melhor, para ver quem é o mais cheiroso, para ver quem é o mais queridinho de Jesus. Somos um corpo e ele é a cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui não tem melhor do que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém, ninguém é mais cheiroso que ninguém. Aqui somos a noiva de Cristo, só quem é bonito é ele, só quem brilha é ele, só quem é poderoso é ele, só quem é exaltado é ele. E quem entende isso, levanta a mão para cima para o diabo ficar com raiva e dá um brado de glória ao nome de Jesus. Eles se uniam com um só propósito, para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa tremenda. Quando tudo isso estava em ordem, quando os irmãos unidos em santidades começaram a louvar a Deus, um esperando pelo outro, olha o que acontece, finalzinho do versículo de número 3, para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. De maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Quando há santidade, quando há unidade, quando há adoração, a glória de Deus se manifesta e enche a casa. Oh, aleluia. O meu desejo é que Deus nessa noite venha receber o nosso culto. Veja só, não tem manipulação, não tem jogo de emoção. Aqui é só adoração, unidade, santidade, sem esforçar, sem apelar para a emoção do povo. A glória de Deus se manifestou. Eu não vou pedir para ninguém dar glória a Deus a partir desse momento, porque eu acredito que onde há o Espírito do Senhor, não há necessidade de manipulação, de fundo musical para emocionar
impressionar ninguém, porque se a palavra não mover, o louvor não move. Se a palavra não mover, a eloquência do pregador não move. Mas eu vim aqui debaixo de uma palavra de autoridade para dizer que se o povo de Deus que se humilha, que ora e que busca, não sair do propósito, a glória dele vai se manifestar, e o milagre vai acontecer, e o avivamento vai brotar, porque a pessoa mais interessada em mudar a sua vida se chama Jeová Todo-Poderoso, o Yahvé dos exércitos é o nosso Deus. Quem veio aqui nessa noite para dizer: eu vim aqui, Senhor, eu não quero saber, eu só sei de uma coisa: não me deixe sair daqui sem ser tocado por tua glória, por tua presença maravilhosa. Foi tão tremendo que os sacerdotes não conseguiam se manter em pé para ministrar. Então, diante disso, Salomão vai orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor e fala ao povo. Olha que coisa tremenda. Ele ora ao Senhor e depois fala ao povo. Porque nós não podemos inverter a ordem. Falar ao povo e depois falar ao Senhor. A ordem de prioridade é: fala com Deus e depois com o povo. Salomão entende que Deus é mais importante que o povo. E ele diz: eu vou orar a Deus, verso 1 e 2, e depois eu falarei ao povo. E quando ele fala ao povo, ele está falando, baseando no Deus da aliança. Ele está dizendo: Deus promete e Deus cumpre. Deus promete e Deus cumpre. O que vocês estão vendo aqui hoje, Salomão dizendo, é promessa de Deus. O que vocês estão vendo aqui hoje é cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus determina alguma coisa, não é o tempo, não é o cativeiro, não é Nabucodonosor, não é Satanás, não é o homem, não é o poder que vai impedir ele de cumprir o que ele prometeu. Alguém acredita nisso nessa noite? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Deus não é político e ele não faz campanha. Ele não promete para ganhar o seu voto. Se você gostar dele, ele vai fazer. Se não gostar, ele faz do mesmo jeito. Ele é soberano, onipotente, todo-poderoso. Ele não faz para ganhar-nos, ele já nos ganha, independente de qualquer coisa. Esse é o nosso Deus. O capítulo 7 é Deus respondendo à oração de Salomão. Mas o que Salomão ora? Olha só o que Salomão vai orar. Versículo 12 em diante, do capítulo 6. A oração dedicatória de Salomão. Salomão, ele virou-se para o altar, verso de número 12. Olha só, Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2 metros e 20 de comprimento, 2 metros e 20 de largura, 1 metro e 30 de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, tu que guarda a aliança, a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. As lições que nós extraímos daqui: em primeiro lugar, Salomão é rei, Salomão tem poder, Salomão é filho de Davi, Salomão tem trono, Salomão tem súditos, Salomão tem sabedoria, e é nesse momento que ele exerce a verdadeira sabedoria. Ele se ajoelhou diante de todo o povo, ele está abrindo mão da dignidade dele para mostrar que mais digno que ele é o Deus que o colocou no trono. Deus está falando para alguém: sabe quando você vai ter resposta minha, meu filho e minha filha? Quando você não ter vergonha de todo o povo, quando você diante de todo o povo mostrar: ó, eu sou crente mesmo, de verdade, eu estou com Jesus e não largo, eu estou com Jesus e não abro mão. Salomão não se envergonhou de Deus, e tem crente meia boca, crente Nutella que tem medo de Jesus, crente 007 que fica com a Bíblia debaixo do braço ou nem anda mais com a Bíblia, já
foi essa fase de andar com Bíblia, agora é no celular e mesmo no meio do culto fica com medo de abrir a Bíblia. Nada contra Bíblia no smartphone, mas crente tem que ter identidade. E identidade aqui não é roupa apenas, não é o perfil. A identidade do cristão se revela pelo fruto. Uma laranjeira não fica gritando para as outras árvores que é laranjeira. Você vai no pé de laranja e sabe, olha lá, de longe tem fruto, tem laranja, é pé de laranja. Tem gente que parece crente, fala que nem crente, mas os frutos não é de crente, é de ímpio. Mas Salomão está aqui dizendo, olha gente, esse Deus todo-poderoso que manifestou a glória dele, eu não quero saber da minha honra. Eu aprendi com meu pai que uma vez diante da arca, arrancou o manto real, desceu do cavalo e samou na frente da presença de Deus. E mesmo Mical, a esposa dele, criticando ele, ele disse que não tinha nada a ver com Mical, porque foi Deus que colocou ele no trono. E se gostar de Davi dançando na presença de Deus, vai gostar. Se não gostar, não tem problema. Mas diante de Deus, todos nós somos meninos. Diante de Deus não existe rei. Diante de Deus só existe servos. E servos se encurva diante da presença dele. Olha o que Salomão diz ao Senhor, ó Deus, não há Deus como tu. Salomão, ele entende. Salomão, mais para frente, ele vai se desviar, infelizmente. Mas até esse momento ele está dizendo, ninguém é como nosso Deus. Ninguém fala como nosso Deus. Ninguém é poderoso como nosso Deus. E eu vim aqui nessa noite repetir isso para você. Você pode se desviar, procurar Deus em todos os outros lugares, mas você não vai achar paz na bebida, não vai achar paz nas drogas, não vai achar completude em relacionamentos, porque tudo que você precisa está nesse Deus. Ninguém é como ele, ninguém é como esse Deus a quem nós servimos. Ei, crente, Jesus me trouxe aqui para dizer, põe um sorriso nessa cara, porque você já tem tudo, você já tem o melhor, você já tem aquele que é soberano, você já tem o Deus todo-poderoso, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Aí ele diz, não há ninguém como o nosso Deus, nem no céu nem na terra. Você pode procurar, não vai achar, nem no céu nem na terra. Por quê? Ele guarda a aliança. Só sabe o valor de uma aliança quem foi traído. Salomão está dizendo, você pode ser traído por qualquer pessoa nessa existência, jamais será traído por Deus. Ele guarda a aliança. E se nós permanecermos infiel, ele permanece fiel. Ele nem depende da nossa fidelidade para ser fiel. Quantas vezes você já traiu a aliança? Oh, Jesus. Por que eu estou falando isso? Quantas vezes nós decepcionamos ele, traímos ele, aí entramos na casa de Deus e ele fala que não deixa de ser fiel e perdoa você e te faz abandonar o pecado e restaura você. É dolorido, não é fácil não. Ele arranca, ele mexe na ferida, mas o médico é assim, o médico precisa primeiro fazer a dor aumentar para depois aliviar. É assim, o tratamento de Deus é a mesma coisa. Ele vem, aí você vem aqui meio camuflado, aí Deus fala assim, ei, adúltero, larga a mulher que não é sua. Você fala, meu Deus, quem contou isso pro pregador? Não é que contou pro pregador, não. É que Deus está usando o pregador para falar para você abandonar o seu pecado, porque tem a oportunidade de Deus para mudar a sua vida. Então, esse evangelho que se prega aí, de que a glória de Deus vai se manifestar, de que o poder de Deus vai vir, que Deus vai mudar seu cativeiro, mas não confronta você. Antes de Deus virar seu cativeiro, meu irmão, ele vai virar você. Ele vai virar a sua vida. Ele vai chacoalhar você. Ele vai lhe dar um chacoalhão tão grande, mas ele conserta a sua vida, não tem problema não. Ele tem a eternidade para trabalhar com você. Tem gente que entrou aqui dizendo assim, olha Deus, eu sou difícil, viu? Olha Deus, ninguém dá jeito não. Olha, meu irmão, Deus, ele é eterno, ele tem tempo, ele sabe trabalhar, ele tem a ferramenta. E ele está dizendo, não desista da sua vida, porque eu não desisti dela ainda. Eu vou trabalhar, vai doer, mas eu vou sarar, vou fazer de você uma nova criatura. E o mundo vai ver, o mundo vai ver, o mundo vai ver, o mundo vai ver. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Salomão estendeu as mãos para abençoar o povo.
Porque quem tem resposta de Deus tem algo para dar para o povo. Nós estamos carentes, não de homens eloquentes, não de pessoas que saibam falar bem, não de pessoas que tenham milhares de seguidores, mas de servos que tenham pão na bandeja para servir a noiva do Cordeiro. Salomão, ele recebeu para depois dar. Quem não recebe de Deus não tem nada para dar para a igreja dele. Salomão abençoou o povo, erguendo as mãos. E ele vai prosseguir a oração dele. Uma oração dividida em 4 estágios. Versículo 14 ao 17, Salomão, ele faz pedidos a Deus pelo cumprimento da aliança. Versículo 18 ao 21, princípios básicos da intercessão. Versículo 22 ao 40, situações na qual se pode fazer oração. Versículo 41 ao 42, pedido para que a presença de Deus permaneça. Vamos, à medida do possível, analisar algumas coisas aqui. Veja o versículo 18 em diante. Olha só. Deus está ouvindo a oração de Salomão. Olha o que ele ora. Mas será que de fato Deus pode habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Primeiro lugar, princípios de intercessão. Saiba que nada que façamos para Deus vai surpreendê-lo. O templo é magnífico. O templo se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Salomão diz assim, olha Deus, eu sei que o templo é bonito. Tem madeira de marfim, tem madeira de cedro, tem marfim, tem revestimento de ouro, tem linho, tem isso, tem aquilo. Mas eu sei que nem os céus dos céus comporta a tua glória. Então é com muita humildade que eu venho pedir para o Senhor se manifestar aqui, nessa casa. E Deus dá maior graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Sabe por que Deus ele trata com você desse jeito? Porque o Espírito Santo está te mantendo humilde. Não saia dessa posição. E o diabo usa até as bênçãos de Deus para querer inchar o nosso coração. Eu ouço a voz do Espírito de Deus para falar para alguém aqui nessa noite. Cuidado com os elogios. É mais fácil vermos o diabo numa crítica do que no elogio. Mas quem tem discernimento de espírito não recebe elogio do diabo. Atos capítulo 16. Paulo está passando. E uma menina com espírito maligno, espírito de adivinhação, começa a falar para o povo. Olha, Paulo, esse é homem de Deus. Ouçam ele. Jamais um crente carnal ia perceber o diabo atrás de um elogio. Nem todo mundo que fala assim, olha, você é homem de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Esse elogio aí está carregado de inveja. Esse elogio às vezes está carregado por algo maligno. Mas Paulo olhou e disse, eu não preciso de patrocínio do diabo. Para trás de mim, orou, repreendeu, o diabo caiu, a menina foi liberta. Oh, louvado seja Deus. E o diabo às vezes quer até usar a glória de Deus na sua vida para te ensoberbecer. E como que você se mantém humilde? Sempre com a carinha no pó, no mesmo lugar. Quando Deus realizou o milagre, onde era que você estava? Nos pés dele. Agora que o milagre se cumpriu, não saia dos pés dele, senão o diabo te devora. O crente que fica nos pés de Jesus, meu irmão, não tem adversidade, não tem seta, não tem nada que arranque ele dos pés de Jesus. Fala para quem está do teu lado, diga assim, vamos ficar aos pés, vamos ficar aos pés, vamos ficar aos pés dele, porque no pé dele tem milagre, no pé dele tem perdão, no pé dele tem cura, no pé dele tem restauração, no pé dele tem honra. Oh, louvado seja Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. O capítulo 6 inteiro, Salomão está dizendo, ó Deus, ouve a oração neste lugar e responde dos céus onde o Senhor habita. Ó Deus, ouve a oração que é feita neste lugar e responde do céu onde o Senhor habita. Salomão está dizendo, eu sei que este lugar é um lugar de culto, mas o Senhor transcende o templo. O Senhor não se limita ao templo, porque o templo pode ser derrubado, mas o céu de glória é inacessível, ninguém toca. Oh, louvado seja Deus. Salomão
está dizendo: o Senhor é atemporal, o Senhor não está preso à circunstância, independente do momento. Manifesta a tua glória e salva, perdoa o teu povo. Qual que é a função do templo no Antigo Testamento? A função do templo é localizar Deus, não limitá-lo. Onde que eu vou achar Deus? Vai lá para a igreja. Não é isso que você às vezes fala? Vamos lá para a igreja, para você ouvir a palavra. O que é isso? Você está limitando Deus? Não, você está localizando. Você não vai achar Deus lá num prostíbulo. Pode ser que Deus faça algo extraordinário e entre lá dentro e resgate alguém da prostituição, mas não vai ter culto lá dentro, esquece isso. Você não vai achar Deus numa roda de bar, não. Não vai achar Deus numa mesa onde tem cocaína, não. Onde que você acha? Na igreja, crente. É no círculo de oração, é na consagração. Quer achar Deus? Vem para cá, larga de mão dessa série. Larga de mão desse telefone pelo menos 1 hora por dia e vai buscar a Deus com a face no pó, que a glória dele vai se manifestar. Verso 20... o Salomão fala assim: olha, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esse templo, sobre este lugar, na qual disseste que o teu nome estará ali, para ouvir oração que o teu servo fizer neste lugar. Verso 21, ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Se tem uma coisa que caracteriza o ambiente de culto, é a oração. Oração e súplica, oração e súplica. Vai um conselho para nós, do Espírito Santo, não é para você não, é para nós, para nós. Chegue no momento da oração para preparar o coração para receber unção. Quando for convidar alguém para ir para a igreja, não diga que o culto começa às 7h30, não. É 7. Porque a gente às vezes vai convidar uma pessoa que não é crente para a igreja, a pessoa fala assim: que hora que começa o culto? Aí fala assim: começa às 7h30. Aí o visitante vem e já vê a igreja toda sentada. O visitante já entra na igreja sem saber que aquele lugar é um lugar de oração. Então, vamos lá, 6h50. Para quê? Para você aprender que a igreja é um lugar de oração. Jesus está aqui? Dá uma provocada nesse irmão e nessa irmã com muito carinho. Faça assim: se quiser ser meu amigo, ore, viu? Ore, porque a partir de hoje eu vou ser um homem de oração. Eleito, profetiza, crente. Diga aí: a partir de hoje você é uma mulher de oração. A partir de hoje ninguém me segura mais. A partir de hoje, se quiser me achar, vai me achar aos pés da cruz, cheio de graça. Quem pode adorar esse Deus? Oh, meu aleluia, calaxé. Oh, Jesus. A oração é a arma mais poderosa da terra, mas até uma criança pode usar essa arma. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Bomba atômica não põe o diabo para correr. Míssil nuclear não afugenta o diabo. Mas um crente pode ser fraquinho, debilitado em doenças, frágil, não saiba falar muito bem, pode chamar Jesus de Genésio, de Jesus, não importa, mas se estiver aos pés dele, com o coração quebrantado e contrito, não tem inferno, não tem doença, não tem exército da terra que resista a um crente de joelho. Aleluia. No Antigo Testamento, a oração era feita no templo e Deus manifestou que aceitou aquele lugar como lugar da manifestação da sua glória, porque o nome dele estaria ali. Mas ele falou para o povo: ó, no dia que vocês desviarem, no dia que vocês adorarem outros deuses, essa casa que vocês se vangloriam, eu vou derrubar ela, eu vou arrancar a casa. De tal maneira que quando o povo passar e ver essa destruição, vão se espantar e falar: que negócio foi esse? E vão dizer
que foi porque vocês se desviaram. E o Deus de vocês arrancou essa casa e mandou vocês para outra nação. Então o templo não tem mais. O que os judeus têm é o muro das lamentações e vão lá e ficam orando lá no muro, porque até hoje eles entendem esse princípio. E a igreja? A igreja não tem o templo. A igreja tem alguém que é maior que o templo. A gente tem alguém que disse certa feita para os seus ouvintes e os críticos: derrubem esse templo e em 3 dias eu edificarei. As pessoas olharam, interpretaram literalmente e falaram: como que pode? Herodes demorou 40 anos para edificá-lo e você diz que em 3 dias, em 3 noites, derrubará e reedificá-lo? E não sabiam que Jesus estava falando do próprio corpo. Então, o templo que a igreja busca e ora a presença de Deus se chama Jesus. É uma metáfora, uma analogia para falar que, com base no nome de Jesus, agora nós temos acesso não é ao templo, é à sala do trono. Oh, meu Deus do céu. Por isso Jesus vai falar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E isso farei a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Por isso que às vezes em um ambiente o diabo se manifesta e fala: eu vou destruir a vida dele, eu vou destruir a vida dela, eu quero sangue. Igual eu já vi um monte de vezes isso acontecer. Eu vou destruir, eu vou acabar com o casamento, eu vou com... Aí você fala assim, ó, em nome de Jesus, cala a boca. Ele já cala na hora. Cala a boca, em nome de Jesus. Tem mais, em nome de Jesus sai dele, em nome de Jesus sai dela. E não é que ele sai, porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia, aleluia. É por isso que um crente cheio de fé põe a mão no enfermo e diz: em nome de Jesus seja curado. E a pessoa é curada. É por isso que às vezes o pastor ministra uma bênção, Deus vai abrir uma porta de emprego em nome de Jesus e a porta se abre porque esse nome tem poder. Esse nome transcende o templo. É o nome de Jesus. Ah, Jesus. Quais são os momentos que nós devemos fazer orações? São vários. Não dá para ser exaustivo. Mas vamos ver algumas situações aqui. Versículo 22 e 23. No momento de juramento. Verso 22 do capítulo 6. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Aqui ele está falando assim: olha, Senhor, diante de um julgamento, ouve. Esse é um momento onde nós devemos fazer orações. Qual o momento? O momento em que se exige a justificação de Deus. Os irmãos sabem que naquela época não tinha câmeras. Então, muitas coisas eram com base na palavra do cidadão. E aí, como que se comprova se A está falando a verdade ou se B está falando a verdade? Deus manifestava-se. Por isso que Salomão, pedindo sabedoria, Deus deu sabedoria para ele, e uma certa feita ele estava julgando as causas, e 2 mulheres apareceram diante dele. 2 prostitutas. Porque a justiça não está relacionada a crente. Justiça aqui é para cidadão. Para ser humano, de modo geral. E aí, as 2 mulheres tiveram gestações próximas uma da outra. As 2 tiveram 2 bebês. Certa feita, uma noite, uma das mães rolou sobre o bebê, matou, acordou de madrugada, foi lá e trocou o bebê. Não tinha câmera. Os irmãos estão entendendo? Aí as mães foram lá diante de Salomão, e Salomão tinha pedido sabedoria. E aí aconteceu o momento do julgamento, uma jurando: não, é meu filho, a outra jurando: não, é meu filho. E aí Salomão, na hora, recebeu o fax do céu, porque naquela época era fax, não era o WhatsApp ainda não. Recebeu o fax do céu. Deus deu sabedoria para Salomão e disse assim: olha, pega o menino e parte no meio. Quando Salomão disse: me dê uma espada, me dê um menino, vou partir no meio, o céu arquitetando tudo, porque Deus ele é maravilhoso em armar o palco, o cenário, para revelar e fazer justiça.
Por isso que eu digo, não tente se justificar. Entrega na mão de Deus, que Ele sabe fazer melhor que ninguém. E ainda põe uma cereja no final assim para mostrar que Ele faz e faz perfeito. E aí quando pegou a espada que foi partir, a mãe verdadeira disse, não, meu rei, não faça isso. Pegue o menino e dê para ela. Eu prefiro que o meu filho fique vivo com outra do que tê-lo partido no meio para sustentar o meu orgulho. Deus faz justiça. Aí Salomão pegou o menino e disse, toma, filha, você é a mãe verdadeira. Tem gente que entrou aqui nessa noite, pastor Júnior, dizendo, eu preciso ser justificada. Eu preciso ser justificado. Há uma espada de justiça, não na mão do homem, mas na mão do Deus Todo-Poderoso, e manda liberar uma palavra para alguém. Ele vai fazer justiça, e aquilo que é teu, o diabo não vai partir no meio, não vai dividir, não vai roubar. Ele de algum jeito vai pegar e devolver na tua mão, porque ele é justo. Oh, glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, quando nós precisamos fazer oração, quando houver guerra ou desvio nacional. Olha só que coisa tremenda, versículo 24 e 25. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti. O maior problema da humanidade não são as bombas nucleares, não são os homens, não é a política, não é as epidemias, as pandemias, as enfermidades, a AIDS, o câncer. Não, o maior problema da humanidade tem um nome, pecado. E o pecado é rebelião contra Deus, é errar o alvo. Qual que é o alvo do homem? O homem foi feito para a glória de Deus, para gozar, para se alegrar na presença desse Deus. E o pecado faz com que o homem se desvie. Isso é pecado. E disso deriva vários outros pecados. Então o pecado faz com que uma nação inteira se corrompa e se desvie de Deus. Mas mesmo quando uma nação inteira está desviada e perdida, a oração ainda consegue revirar e mudar o cativeiro de uma nação inteira. Me dê um exemplo disso, pastor. Me dê uma prova bíblica. O Jonas. Deus disse assim, Jonas, pega o barco, meu filho, vai lá, prega para Nínive, ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Jonas diz, vou nada, eu quero que eles morram mesmo, porque eu já sei que eu vou lá, vou pregar, o Senhor é compassivo, o povo vai se arrepender, vai se humilhar, vai orar, e o Senhor não vai mais destruir, então eu vou nada, vou lá para outro lugar, vou para Jope. E não deu outro, Deus disse, miserável, você vai, porque até o diabo obedece, o profeta não vai obedecer. Deus sacou o navio lá e aconteceu que Jonas foi para o meio do mar, e lá no meio do mar Deus usou um peixe como submarino, pegou o profeta e disse, teu endereço é aqui, vem cá. Levou ele lá para Nínive, vomitou ele na praia, ele saiu bravo, cheio de raiva. Pense num profeta em crise. O único sermão que o pregador não quer que ninguém se converta, e é o sermão que mais ganha alma. O pregador pregou com ódio no coração, querendo que o povo fosse morto, e Deus mesmo assim honrou a palavra, porque Deus não tem compromisso maior do que o que Ele tem com a palavra. Aí Jonas chegou lá todo cheio de marra, bravo, ainda, escuta aí, ainda 40 dias Nínive será subvertida, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele não queria que o povo ouvisse, mas a palavra de Deus é tão poderosa, que ela foi de ouvido a ouvido, de boca em boca, de ouvido a ouvido, de boca em boca, chegou lá no rei, o rei disse, meu Deus do céu, esse Deus de Israel, ele quando fala, ele faz mesmo. Então, a partir de hoje, até os animais se consagram. Separa todo mundo, o povo se vestiu de pano de saco, se humilhou. Aí Jonas atravessou Nínive, ficou na frente de uma campina, armou uma tenda lá e ficou vendo para ver se Deus matava o povo mesmo. E aí Deus salvou o povo. Porque ainda que uma nação esteja debaixo de um juízo de Deus, quando esse povo se arrepende, Deus muda o cativeiro, a espada é colocada na bainha, Ele estende a mão e libera o perdão. Eu sei que a igreja tem povo inteligente. Talvez aqui no nosso meio tenha professores, advogados, pessoas que são inteligentes. Você não pode estar alheio do que está acontecendo com a nossa nação. Está acontecendo com a Argentina, com a Colômbia, Venezuela, agora Estados Unidos. A igreja não pode ficar alheia a isso. Nós ainda temos uma arma.
Nossa arma se chama J.O. Meu irmão, se você souber o poder disso aqui, ó. Se você souber o poder de um joelho. Só Deus sabe o poder de uma mãe que ora, de um pai que ora. Nós somos frutos de oração. Essa igreja é fruto de oração. Eu estou sentindo uma liberdade, uma graça tão grande para pregar nessa noite. E Deus está falando, continua orando, crente, que o céu vai se abrir. Continua orando, que a glória vai descer. Glória a Deus. Verso 25. Ouve do céu, perdoa o pecado e faz o teu povo voltar. O que o texto está falando é que quando você ora, há conversão. O que é voltar? Voltar é conversão. Sabe quando você está no Waze e o Waze buga e você tem que entrar à direita e depois que você passa da entrada, o Waze fala, vire à direita. Mas você já passou, não tem para onde virar. Aí você vai ter que pegar o retorno lá na frente, voltar. E não perder a entrada de novo, pois isso é o evangelho, isso é conversão. Você está vindo, aí de repente o Espírito Santo volta, você volta. Isso é conversão, Deus está falando aqui, quando você ora, a oração é capaz de alguma forma de mover o coração e gerar conversão. Oh, aleluia. O Spurgeon dizia que um pregador que não ora por conversões de alma tem que tomar cuidado, porque a alma dele está quase se perdendo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Os versos vão seguir. Quando houver seca, o povo deve orar. Nós já vamos encerrar. Verso 26 e 27. Não vamos ler, vamos pular essa parte aqui. Quando houver desastres e doenças, verso 28. Ora, mesmo diante do desastre e das doenças, a arma ainda é a mesma, oração. Quando se instaurar uma guerra, verso 34 e 35, ore. Não muda a receita não, a receita é a mesma, oração. Oração. E quando você estiver numa terra distante, no exílio, verso 36 e 39, que foi o que aconteceu, ore. Oh, glória a Deus. Mas ore fazendo uma coisa, verso 37. E se na terra onde forem levados cativos, caírem em si. Ninguém chega no exílio do dia para a noite. O exílio não é a causa, mas é o resultado de uma cabeça dura que não ouviu as advertências de Deus. Você vai nas cadeias fazer visita, e lá você vai falar com o cidadão, lá tem João, Elias, Moisés, Mateus, Pedrinho, Tiaguinho Matador, e por aí vai, é tudo nome de crente. Aí você começa a falar, o pai é crente, a mãe é crente, é desviado. Porque muitas vezes, o escritor de Provérbios diz, o homem que muitas vezes é repreendido, endurece sua cabeça, será quebrado de tal maneira que não há mais restauração. Deus ele vai tratando, vai advertindo, e o homem vai ouvindo, endurecendo o coração, o que vai acontecer? Vai chegar lá no exílio, que hoje é a cadeia. E lá na cadeia, se cai, mesmo lá, só não tem jeito para a morte. Até na morte, dependendo do caso, é só orar, ressuscita, se converte, depois morre de novo. Mas Jesus, ele tem jeito. Enquanto estiver respirando, tem jeito. Eu não sei como se encontra o quadro da sua família, mas se estiver respirando, nesse exato momento, pode estar respirando num bar, pode estar respirando numa balada, pode estar respirando onde quer que seja. Deus pode alcançar esse cidadão, essa cidadã lá e fazer uma obra. Aleluia! Porque aonde essa mãozinha aqui não vai, a mão dele vai. Onde o nosso poder não consegue agir, o poder dele age. Oh, glória! Oh, glória ao nome de Jesus, ó só caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro e te suplicarem dizendo, pecamos, procedemos mal, cometemos iniquidade. Iniquidade é pecado por quem tem conhecimento da verdade. Então, ó só,
se eles se converterem a ti de todo o coração, de toda a alma, no seu cativeiro para onde forem levados, ouve do céu. Verso 39, lugar da tua habitação, está no mesmo lugar, a sua prece e súplica, e faz justiça, perdoa o teu povo que houve pecado contra ti. Depois que Salomão ora, verso 41 e 42, Salomão diz assim, Senhor, faz deste lugar a tua habitação. Você já orou para que essa igreja fosse a habitação de Deus? O que é habitação? Habitação não é hotel. Quem aqui já viajou para outro estado a passeio? Aqui. Olha lá. Eita glória. Benção, hein? Benção, pastor Júnior. Oh, Jesus. É bom. Mas você não fez morada lá. Foi só uma estalagem. Você foi, ficou um tempo, curtiu e foi embora. Deixou as coisas do mesmo jeito, porque você só é um hóspede. Você só está passando. Agora, morador, não. Quem aqui já mudou de casa alguma vez na vida? O que acontece? Você chega lá na casa e diz assim, nesse lugar eu vou colocar a televisão. Aí o marido já está pondo os pregos e fala, amor, eu acho que não, vamos colocar aqui. Por quê? Você muda. Porque você é habitante. Você deixa as coisas do jeito que você quer. E todo dia você vai no mesmo lugar, porque é o seu lar. Salomão está dizendo, faz deste lugar um lugar onde a tua presença não seja uma coisa só de congresso. Que a tua presença não seja uma coisa só quando vier um pregador de renome, desses superpoderosos aí, desses conferencistas internacionais. Não, Senhor, mas que desde a consagração, da segunda a domingo, onde um crente entrar, que eles percebam que o lugar tem tua presença. E Deus gosta desse tipo de oração, porque Deus vai falar assim, Salomão, eu escolhi esse lugar. Escolhi esse lugar para deixar o meu nome. Porque a minha alma, o meu olho, o meu ouvido e meu coração, Deus está falando, eu estou totalmente envolvido com essa casa, aleluia. Deus está falando para alguém, eu estou envolvido com essa casa, eu estou envolvido com esse ambiente. E aí então chegamos no tema da campanha. Depois de toda essa oração, por isso que as coisas não acontecem assim, ó, do nada Deus fala assim, se o povo que se chama pelo meu nome, eles têm um referencial, uma oração, uma estrutura, para depois Deus falar assim, olha, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, o que é buscar a minha face? É deleite em Deus. Se converter dos seus pecados, porque se tem uma coisa que nós temos é o tal do pecado. Se converter dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. De onde? Dos céus, o mesmo lugar. Ele não saiu do lugar, ele está no mesmo lugar, ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Seu pior problema, olha só que coisa tremenda, seu pior problema não é desemprego, é o pecado. Perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra. Oh, aleluia. Só que antes de tudo isso, meus irmãos, mesmo antes dessa resposta de Deus, a Bíblia fala que a glória de Deus apareceu. No capítulo 7, verso 1 ao 3, a glória de Deus apareceu. Novamente, a glória de Deus aparece antes da oração e depois da oração. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Quando a oração tem glória, quando a oração tem poder, o fogo de Deus se manifesta. O fogo de Deus se manifesta quando o povo deseja a presença dele. Êxodo 19, verso 17 e 18, a Bíblia fala que o povo desejou a presença de Deus e Deus desceu no monte, o monte fumegava. Se você desejar a presença de Deus, o fogo do Espírito vai aquecer sua alma. O
Ah, Senhor Deus, derrama do teu fogo, derrama da tua glória, derrama da tua presença. Quando há oferta pelo perdão dos pecados do povo, a glória se manifesta. Levítico 9, verso 22 e 24, a Bíblia fala que Arão e Moisés ofereceram sacrifício pelo povo, intercederam pelo povo, e Deus acendeu o fogo do altar, manifestou a sua glória. Nós temos a oferta de Cristo sobre nossa vida, e é essa oferta que faz com que o fogo do Espírito nos envolva e acenda em nós o desejo pela santificação. Quando Deus acendeu o fogo do céu, do holocausto em cima do altar, sem a ajuda do homem, toda a nação caiu com o rosto em terra, prostrado e dizendo: só o Senhor é Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o fogo de Deus se manifesta, quando nós desejamos que a honra de Deus volte. Lembra de Elias lá no Monte Horebe, quando ele disse: ó Deus, mostra para esse povo que só tu és Deus em Israel. Deus derramou fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e todo Israel começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se tem alguém aqui nessa noite desejando que a honra de Deus volte para o seu lugar, o fogo e a glória dele vai se manifestar. Aleluia. Finalmente, o fogo do Espírito Santo se manifesta quando o Espírito Santo de Deus é desejado. A igreja estava reunida enquanto estava tendo festa lá fora. Enquanto os judeus celebravam a festa de Pentecostes, a igreja estava reunida dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. E de repente veio do céu, porque Deus está no céu, Ele ouve no céu, Ele responde do céu, e a resposta vem de lá. Veio fogo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor neste momento, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Enquanto você adora, Ele sara você. Enquanto você adora, Deus dá um jeito no teu casamento. Enquanto você adora, Deus salva. Enquanto você adora, Deus cura. Enquanto você adora, Deus liberta. Enquanto você adora, Deus batiza com o Espírito Santo. Enquanto você adora, Deus abre portas de emprego. Enquanto você adora, Deus sara suas feridas, sara os seus traumas. Enquanto você adora, o céu se abre e a glória dele se manifesta. Em nome de Jesus, abre a sua boca nessa noite. Em nome de Jesus, receba o abraço do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não pela força do homem, mas pelo mover do Espírito Santo, seja tocado e tocada agora. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa,